Oi, povo lindo, precioso, amado do Senhor, a graça e a paz do Senhor, que a paz, a alegria, vida do Senhor jorre em você, que a alegria do Senhor esteja na sua vida, porque Ele te ama, Deus te ama, você é o melhor de Deus. E Deus tem um recadinho para nós neste momento, que está aqui em Juízes 16, que fala da história de Sansão, de uma parte dela, que é uma parte que nos chama a atenção, que nos chama à reflexão, que nos chama a meditar essa palavra de confronto que Deus nos dá neste momento, porque Ele nos ama e Ele nos chama para a presença, para um alinhamento, para um posicionamento, para uma vida de obediência, para uma vida de comunhão, para uma vida no secreto com Ele, de oração, de busca, de leitura da palavra. Você que está aí desanimado, você que perdeu a alegria do primeiro amor, você que até um dia buscou e saiu, ou você que até está indo para a igreja, mas não tem mais uma comunhão, virou rotina. Não queira uma rotina com Deus, queira se apaixonar por Ele todos os dias, uma sede, uma fome da presença dEle, da palavra, viver a palavra. O Espírito Santo nos capacita a viver esta verdade, neste mundo tão corrompido e tão caído, tão desordenado, tão com um mundo sem amor. Mas Ele nos amou, que deu o Filho dele por nós, por amor, um amor incondicional, independente do que você seja ou do que você faça, Ele te ama. Mas Ele quer mais de você, Ele quer um relacionamento, Ele quer te salvar, Ele quer te dar vida, Ele quer salvar sua casa, sua família. Mas a gente precisa estar alinhado, posicionado, porque Sansão era um homem de Deus. Um homem escolhido, nazireu, escolhido, separado para Deus, para defender a nação. Mas Sansão, ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu naquilo que Deus disse que não podia. Porque ele queria fazer o que a carne dele desejava. A fraqueza de Sansão era a mulher, o desejo da carne. E ele não vigiou. Ele foi lidando com o pecado, ele foi buscando. E o Senhor nos diz para a gente fugir da aparência do mal. Ele não diz para a gente lidar, para convencer, para falar. Não, ele diz fuja da aparência do mal. Resista, ele diz busca a Deus, se aproxima de Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não diz para a gente lidar, ele diz para a gente resistir, buscar a Deus, porque é em Deus que nós somos edificado, fortalecido, é pelo poder do Espírito Santo, meu querido, que nós vencemos ao mundo, ao pecado, as ofertas do mal. Não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, é pelo poder do Espírito Santo. Então, por isso que você tem que buscar a presença do Espírito Santo. E Sansão era cheio da unção do Espírito Santo, que nenhuma vez só ele destruiu 1000 pessoas, ele matou 1000 soldados com a queixada de um jumento. Para você ver o quanto a unção ele tinha poder para destruir os inimigos. Mas Sansão, ele não vigiou. Ele foi pego na distração do prazer da carne dele. Satanás usou a fraqueza dele, tentou na fraqueza dele e ele nem percebeu. Ele foi se distraindo. E aqui no 4 diz, no versículo, Juízes, capítulo 16, do 4 ao 22. Eu vou ler só algumas partes. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, uma prostituta. Não é porque ela era uma prostituta, é porque Deus disse para ele não se misturar com os inimigos. E os filisteus, e Dalila era da província dos filisteus. Deus disse para ele não se misturar. E ele não obedeceu, ele ficou com Dalila e se apaixonou por Dalila. Esse foi a distração de Sansão. Não foi os inimigos, não foi Dalila, foi a distração, porque Deus disse para ele não fazer. E outras coisas que Sansão veio fazendo, Deus disse para ele não comer nada que tinha de mortos, e ele foi lá e comeu o mel do leão que ele matou. Então Sansão vinha de uma vida
né, de desobediência, e isso tirou a unção de Sansão. Só que Sansão não percebeu que Deus não estava mais com ele. Mas Deus avisou ele 3 vezes. Dalila disse, me diz o que é que você tem tanta força. E ele falou uma coisa e Dalila fez e não era. Fez outra. E ele não percebeu que Dalila era uma inimiga que estava tentando matar e destruir Sansão. O ministério de Sansão, a vida de Sansão. Mas ele se apaixonou, ele se distraiu. Ele se apaixonou por a pessoa que Deus não disse para ele não estar. A desobediência nos rouba essa unção, nos rouba a clareza, nos rouba a luz e nos conduz a caminho de morte, de destruição. E o descontrole de Sansão por causa dessa paixão enfraqueceu e ele perdeu a unção. Mas ele foi advertido. Deus avisou ele 3 vezes pela própria boca de Dalila, mas ele não percebeu. E de tanto Dalila insistir, de tanto pecado insistir, de tanto diabo insistir, ele cedeu e contou a Dalila o segredo que ele não podia contar. Ele abriu o coração para quem não podia abrir, para o inimigo. Cuidado, meu querido e minha querida, para quem você está abrindo o seu coração, para quem você está abrindo os seus segredos. Cuidado com essas paixões mundanas, com os desejos da sua carne, com essa vida de distração, que está roubando você da presença de Deus, que está te roubando de você buscar a Deus, a unção do Espírito. Você que está aí longe, afastado, porque se distraiu, volte. Deus está aqui te dando um recado, volte. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele destruiu a vida de Sansão. Então, cuidado com a distração, cuidado com o que você está perdendo, cuidado com o que você está fazendo que está roubando você da presença, de uma comunhão, de uma entrega com Deus, de viver a verdade. Cuidado, porque o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. E Deus já não estava mais com Sansão e ele nem percebeu, porque estava distraído, apaixonado, vivendo como que